Bom, eu queria falar hoje sobre uma passagem que é muito conhecida, mas toda vez que eu leio, Deus sempre fala e revela coisas novas, que é a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. A Bíblia fala aí, a partir do capítulo 3, que o rei levantou uma imagem. Não se sabe se era uma imagem de um deus daquela época ou se era a imagem dele. Só diz que ele levantou uma imagem e fez um decreto que quando fosse tocados os instrumentos, todos, ricos, pobres, de todas as religiões, porque ali na Babilônia estavam várias nações que haviam sido invadidas pelos babilônios e levados cativos. Então havia povos de várias culturas, cada cultura tinha um deus diferente, cada pessoa que estava ali tinha sua língua, sua cultura, seu deus diferente. Mas o decreto do rei era o seguinte: quando vocês ouvirem o som dos instrumentos, não interessa qual é o deus que vocês servem, não interessa qual é a cultura que vocês tenham, todos vão ficar de joelhos para essa imagem. E de tempos em tempos, o diabo levanta uma imagem para colocar toda a humanidade de joelhos. Agora, estamos vendo o mundo de joelhos diante de um vírus, que, da mesma forma como nos dias de Sadraque, Mesaque e Abidnego, independente da crença, independente da cultura, independente da classe social, da escolha política, todos, ricos, pobres, estão de joelhos diante desta pandemia. Amém? Mas o que faz a diferença não é o que o diabo cria ou as situações que existem e que faz as pessoas se curvarem. O que faz a diferença para Deus é qual é a reação daqueles que servem a Ele diante dessas circunstâncias. Por exemplo, está escrito aqui no versículo 10 que quando as trombetas, quando os instrumentos tocaram, esses 3 homens não aceitaram se curvar, mesmo sabendo que isso custaria a vida deles. E eles foram denunciados. Os caldeus, que eram um povo inimigo do povo de Israel, por inveja, denunciaram esses 3 homens e falaram para o rei da seguinte forma, versículo 10: Tu, ó rei, fizeste um decreto pela qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituístes sobre os negócios da província da Babilônia, chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e aos teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhe disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então o rei ouviu aquela denúncia, chamou os 3 e deu ainda mais uma chance para eles. Olha, eu ouvi que vocês não se curvaram diante da minha imagem, mas agora, para o seu bem, eu vou dar mais uma chance, que vocês salvem a vida de vocês, salvem a pele de vocês, obedecendo ao meu decreto.
E ele ainda disse para eles: e eu quero ver qual é o Deus que vos livrará das minhas mãos. E essa ameaça, essa circunstância, às vezes vem de várias formas. Quantas vezes você passa por uma situação e você até ouve mesmo pessoas dizendo para você: cadê o seu Deus? Quantas vezes você passa por situações em que a sua fé nele é provada? Você veja que o diabo, na boca daquele rei, tentou fazer com que os três duvidassem de Deus. A intenção do diabo fica claro aqui, que o mais importante não era se curvar diante da imagem. A intenção do diabo fica claro aqui, que a intenção do diabo não era fazer eles se curvar diante da imagem. Isso não ia significar nada. O que o diabo queria é que eles contestassem a sua fé. É verdade, é melhor a gente se curvar, porque Deus não pode nos livrar. E às vezes a pessoa, ela se sujeita a mentir, porque ela acha que Deus não vai tirar ela de uma determinada situação. Ela se sujeita, por exemplo, a fazer algo que desagrada a Deus. Por exemplo, na vida sentimental, a pessoa ainda não encontrou a pessoa certa, e ela se sujeita a se relacionar com uma pessoa incrédula, que não tem nada de Deus, para poder sair daquela situação que ela está, contestando a fé dela. Ora, se ela tantos anos da sua vida pediu um homem de Deus, por que agora ela vai aceitar um relacionamento com um incrédulo? Ela se sujeita a ir contra tudo que ela crê, tudo que ela aprendeu, por conta de uma situação que o diabo levanta diante dela. Então, o objetivo do diabo era fazer com que Sadraque, Mesaque e Abidnego duvidassem de Deus, voltasse atrás naquilo que eles sempre creram, que Deus era com eles. Amém? Então, qual foi a atitude deles? Qual foi a reação deles? Está escrito aí no versículo seguinte, versículo 16: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, e nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então, o diabo pensava que eles iriam contra a sua fé, eles iriam voltar atrás naquilo que eles pregavam, naquilo que eles sempre creram. Mas, como se costuma dizer, o diabo caiu do cavalo, porque foi justamente o contrário. Eles disseram para o rei: olha, rei, quanto a isso, fica escusado nós responder, nem preciso te responder, ó rei, porque o Deus que nós servimos, ele pode sim nos livrar, mas fique sabendo que ainda que ele não nos livre, eu não vou me curvar diante das suas imagens. Amém? Esse é o tipo de fé da pessoa que conhece a Deus. Ela pensa o seguinte: aconteça ou não acontecendo, eu não vou me curvar, eu não vou duvidar, eu não vou desanimar. Uma coisa é certa: o diabo nunca vai me ver de joelhos. Uma coisa é certa: o diabo nunca vai me ver prostrado. Eu posso até não, na cabeça daqueles homens, eles pensavam: a gente pode até morrer queimado, mas não vamos morrer encurvados diante de uma imagem. Vão nos ver sendo queimados na fornalha, mas vamos morrer crendo, vamos morrer firmes na nossa fé, mas não vamos nos curvar diante desta imagem. Percebe, sim ou não? Então a pessoa, ela diz: eu prefiro morrer solteira do que ir contra aquilo que eu sempre criei, que era Deus colocar uma pessoa no meu caminho. Eu prefiro passar por uma situação, eu prefiro arcar com as minhas consequências do que mentir para me livrar dessa situação. Eu prefiro sofrer as consequências das minhas escolhas, mas fazer as escolhas certas e contar que Deus venha me livrar, que Ele venha me abençoar, do que ficar prostrado. Amém? Como, por exemplo, nos dias da pandemia. Por exemplo, eu não penso que
Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram isso por rebeldia, porque eles eram funcionários de confiança do rei. O rei os conhecia. Está escrito lá que eles tinham um cargo. O rei constituiu eles sobre os negócios da província da Babilônia. Ele respeitava o rei, respeitava as leis. Mas quando se tratava da sua fé, não. Quando se tratava da sua comunhão com Deus, não. Porque ele respeitava o rei, mas Deus estava acima do rei para eles. Amém? Então, nós obedecemos a lei, nós obedecemos as normas, mas a nossa fé está acima de quê? De tudo. Se enquanto a porta estiver aberta, eu vou estar passando por ela. Amém? Mas há pessoas que às vezes elas se prostram, elas se curvam, elas não têm essa convicção dentro delas. Elas permitem que as circunstâncias ao redor venham fazê-las se curvarem, prostrar e colocar a fé de lado. Percebe? Sim ou não? Estes homens disseram: não, Deus vai nos livrar. E se Ele não nos livrar, não importa, eu vou continuar crendo nele. E ponto final. Amém? Então, quando ele disse isso, está escrito assim no versículo 19: então Nabucodonosor se encheu de fúria e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. O rei ficou furioso e o seu semblante mudou, porque ele não esperava. Ele não esperava. O rei esperava que aqueles 3 homens agradecessem. Está bom, seu rei, muito obrigado por essa chance, nós vamos nos curvar agora sim. Ele não esperava uma resposta daquela. Então, diante disso, o diabo espera que você fique desanimado. O diabo espera que você age na carne. O diabo espera que você jogue sua fé para o alto, abandone sua fé. Ele espera sempre que você faça o que todo mundo faz. Como o rei esperava que aqueles homens se curvariam, como os outros também se curvaram. O diabo quer olhar para você e ver você prostrado, ver você abatido, ver você desanimado. Ele quer ver você agindo na carne, ele quer ver você curvado como ele vê todos os outros. Mas quando ele vê que você não faz o que os outros fazem, quando ele vê que você é diferente, ele se enche de fúria contra você, como manifestado naquele rei, se encheu de fúria. E está escrito que o rei mandou acender a fornalha 7 vezes mais. Em outras palavras, o que já era ruim ficou... Não, pior não. Ficou 7 vezes pior. E o que o rei esperava? Bom, já que eles não se curvaram na primeira vez, não se curvaram na segunda, agora 7 vezes mais. Vamos ver se eles se curvam. Então, muitas vezes, o diabo cria uma situação e ainda piora aquela situação, porque ele quer ver você se curvar. E aí, diz aí, que a fé deles permaneceu do mesmo jeito. Você vê que quando uma pessoa, ela está firme na sua fé, o problema melhorando ou piorando, para ela não faz diferença nenhuma. Se está uma vez pior, ou 7 vezes pior, não faz diferença nenhuma. Porque que diferença isso faz para o Deus que nós servimos? Para Deus, qual era a diferença de livrar eles da fornalha acesa uma vez ou acesa 7 vezes pior? Qual diferença fazia para Deus? Então, para Deus não faz diferença o tamanho do problema, a gravidade do problema, desde que você permaneça firme na sua fé, na sua convicção. Amém? Aí, para terminar, está escrito assim: ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Deus permitiu que os homens que lançaram eles morressem com o calor da fornalha, para mostrar que não era a fornalha que não funcionou, não.
para mostrar que eles ficariam ilesos daquele fogo, não por a fornalha não estar quente o suficiente. Quando os que levaram eles, como quando aqueles empregados do rei jogaram eles e morreram, todo mundo viu que a fornalha estava funcionando. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Amém? Então, minutos atrás, olhem para mim, por favor, minutos atrás, todos estavam vendo aqueles homens que confiavam em Deus se dando mal. Porque quando eles viram, porque você veja que o próprio Sadraque, Mesaque e Abidnego respondeu para o rei: olha, o Deus que nós servimos, ele pode nos livrar da fornalha. O rei disse para eles: eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos, da minha fornalha. Então, na cabeça de Sadraque, Mesaque e Abidnego, na cabeça do rei e de todos os que estavam presentes, Deus iria livrá-los da fornalha. Mas Deus não livrou da fornalha, Deus livrou do fogo. Então, minutos atrás, quando eles viram aqueles homens sendo jogados na fornalha, eles pensaram: está vendo? Olha só, confiou no Deus deles? Olha só, eu que não quero um Deus desse. Olha só, aqueles que também acreditavam em Deus, mas que se curvaram, quando viram os 3 homens sendo lançados, pensaram: está vendo? Ainda bem que eu me curvei, porque se eu tivesse acreditado como eles, eu teria sido jogado na fornalha. Então, em questão de minutos, todos achavam que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego não tinha funcionado. E minutos depois, as mesmas pessoas que viram aqueles homens sendo lançados na fornalha foram os mesmos que foram lá mexer nas vestes dele. Diz: mas não queimou nem as vestes? Cheiraram ele e nem cheiro de fumo tinha, nem cheiro de fogo. Como é que pode? E em questão de minutos, tudo mudou. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. O que antes era a causa de muitos não acreditarem em Deus, em minutos se transformou a causa de muitos se converterem. Porque você pode ver no resto da história, o rei fez um decreto que agora ninguém iria se curvar a outro Deus que não fosse o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E o próprio rei passou a servir a Deus. No capítulo 4 em diante, o rei conta, ele escreveu uma carta. Ele escreveu uma carta falando da sua conversão ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e mandou para todas as províncias, todos os povos da terra, falando da conversão dele. Amém? Então, o que era motivo para... O que o diabo tentou fazer para todos deixarem de crer em Deus, funcionou o quê? O contrário. Então, Deus pode transformar esta pandemia, Deus pode transformar o seu problema, talvez nem seja pandemia, outro problema que Ele levantou diante de você, Deus pode transformar isso em algo que vai fazê-lo ser glorificado.
mas você tem que ter a postura daqueles homens. Essa é a minha fé, e eu morro com ela, eu vou com ela até o fim, mas eu não largo essa minha fé. Amém? Fiquem de pé, por favor.